Bom dia, turminha. Nossa videoaula de hoje é português. Nós vamos falar sobre os pronomes possessivos e concordância nominal. Bom, esse assunto nós vamos ver também lá na nossa apostila, na disciplina de português. Então, agora eu vou fazer a explicação, dar alguns exemplos para adiantar, então, este assunto para vocês, tá? Bom, então os pronomes possessivos, eles indicam principalmente uma relação de posse, ou seja, indicam que alguma coisa pertence a uma das pessoas do discurso. A forma que o pronome possessivo assume concorda com a pessoa gramatical a que se refere. Então, primeira, segunda ou terceira pessoa do discurso. E varia em gênero, ou seja, masculino e feminino, também em número, plural e singular, de acordo com aquilo que é possuído. Nós já vimos, em outros momentos, sobre essa concordância, a concordância nominal, agora que nós estamos falando, então é quando o substantivo, o verbo, o pronome, todos estão em concordância, porque senão, caso contrário, a nossa frase, a frase que você fala, ela fica de forma incorreta, Nós vamos ver aí embaixo alguns exemplos. Bom, então para melhor, explicar, vamos ver aqui. O que seria a primeira pessoa do singular, São os pronomes. Lembra que nós já estudamos os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Então, quando a gente fala primeira pessoa do singular, estamos nos referindo ao pronome eu. Então, o pronome possessivo que se refere à primeira pessoa do singular é meu, minha, meus e minhas. Para a segunda pessoa do singular, que seria o tu, nós vamos usar o pronome possessivo teu, tua, teus, tuas. Veja que os pronomes ele está mostrando aqui no singular e no plural, Aí vem a terceira pessoa do singular, Pronome da terceira pessoa do singular, ele ou ela. Então, você vai usar o pronome possessivo seu, sua, seus e suas. Agora, vamos ver plural. Primeira pessoa do plural seria um nós. Então, você vai usar nosso, nossa, nossos e nossas. Segunda pessoa do plural seria um vós. Então, você vai usar vosso, vossa, vossos e vossas. Bom, então esses pronomes aí que estão em negrito, todos eles aqui mostrados são os pronomes possessivos, esses que nós estamos estudando agora. E por último, a terceira pessoa do plural, eles ou elas, que você vai usar o seu, sua, seus e suas. Então vejamos, Vamos recapitular. Você tem aí o pronome pessoal do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós e eles ou elas. Esse é o pronome pessoal do caso reto. Já estudamos, já conhecemos. Agora vamos conhecer ou estamos conhecendo os pronomes possessivos. Possessivos que indicam posse. Então, aquele brinquedo é meu, Aquela lição é tua. Este é o seu celular, Então, esses pronomes, eles indicam posse, tá? Nós vamos ver já já esses exemplos nas frases para vocês entenderem um pouco melhor. Bom, aqui então, turminha, nós estamos vendo os exemplos de concordância dos pronomes possessivos, tá? Lembra que a gente precisa ter concordância, do pronome do caso reto com o pronome com o pronome possessivo, tá? Bom, então aqui nós temos eu dormi na minha casa. Lembra que o eu é o pronome do caso reto. Para esse pronome do caso reto eu vou usar o pronome possessivo minha, tá? Bom, agora aqui. Tu não dormiste no teu quarto.
Nós não dormimos no nosso quarto. Vós não dormistes na vossa cama, e eles não dormiram nos seus quartos. Bom, aqui, turminha, a gente consegue então perceber, né, muito bem essa concordância que eu acabei de falar para vocês, né? Quando a gente lê essa palavrinha aqui, né, a concordância, nós estamos vendo quando a gente fala aqui pronome possessivo minha, ele tem que concordar aqui com o substantivo cama, né? Se aqui a palavra, esse substantivo cama, fosse no masculino, né? Então, aqui seria também o pronome no masculino. Então, se fosse masculino, aqui no lugar do minha, seria meu, né? Então, aqui, ó, nosso quarto, né? Então, vossa cama, aqui é a mesma coisa, ó, a palavra cama aparece aqui no feminino e o vossa aparece também no feminino. Se fosse masculino, seria vosso, ok? Então a gente precisa pensar bem, ler a frase e pensar como que a gente tem que completar aí esses pronomes possessivos, sempre em concordância, tá? Bom, os pronomes possessivos, além de noção, né, da noção de posse, eles podem transmitir uma ideia de respeito, afeto, ofensa ou cálculo aproximado. Então, aqui vocês vão ver aí os exemplos, né, disso que eu acabei de falar. Então, não se preocupe, minha senhora. Nós resolvemos o assunto, ó. Aqui quando eu coloco esse minha, esse pronome possessivo minha, eu estou tratando com respeito, né? Quando eu falo minha senhora, não estou dizendo que a senhora é minha, né? Eu estou falando minha senhora em respeito. Então lá, meu filho, por favor, tenha cuidado. Quando eu falo meu filho, eu não estou querendo dizer que o filho é meu, eu estou tratando com afeto, meu filho, né? Então você fala de uma forma diferente, né? Seu irresponsável, você poderia ter morrido. Então aqui já está levando uma bronca, né? Então aqui esse seu irresponsável já está sendo uma ofensa. Aquela estátua já deve ter seus 15 anos, aí é cálculo, né? Deve ter seus 15 anos. Então vejam, aqui como acabamos de falar, né? Então, os pronomes possessivos, eles além de ter aí essa noção de posse, que nós vimos anteriormente, eles transmitem essas ideias, né? Respeito, afeto, ofensa, cálculo aproximado, como nós vimos aqui no exemplo. Quando a gente olha o exemplo, fica bem mais fácil, né, turma? Bom, agora então vamos ver a concordância nominal, né? Ela trata especificamente da concordância de gênero e número, que deve ocorrer entre o substantivo e os outros termos da sentença que o modificam. Então, os adjetivos, artigos, pronomes e até mesmo numerais. Então, vejam, aqui está dizendo o quê? Tudo tem que estar em concordância na frase, né? Então, quando a gente fala gênero, masculino e feminino. Se a frase tem palavras no masculino ou no feminino, né? Nós sabemos que o adjetivo tem que estar também no feminino, se o substantivo está no feminino, né? O pronome tem que ser também feminino. Então, tudo tem que estar em concordância, tá? Bom, como se dá a concordância nominal, né? Em uma sentença, peraí, deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Deixa eu Pronto, assim fica melhor para a gente ler o todo, né? Bom, como se dá a concordância nominal? Em uma sentença, quando o substantivo é acompanhado por outros termos, é necessário que haja concordância entre eles, isto é, os termos que acompanham o substantivo devem estar de acordo com ele em gênero, acabei de falar, né? Masculino e feminino, e em número singular e plural. Então vejam, quando vamos formar uma frase ou falar, né? Conversar, né? Mesmo na conversa,
Você precisa utilizar, né, a concordância nominal de forma correta, os verbos de forma correta. Então, todos têm que estar concordando, né? Muitas vezes a gente escuta as crianças falando, né, de uma forma até inocente, né? Nós vai hoje no shopping, né? Aquela correria, a criança fala, nós vai no shopping hoje? Então, nós não vai em lugar nenhum, né? Nós vamos. Então, vejam, o nós, que seria o quê? O pronome tem que concordar com o verbo. Porque ele soa meio feio, né? Quando a gente fala nós vai, né? Então, nós vamos. Então, prestar bastante atenção aí quando a gente fala as palavras, né? Quando nós falamos as palavras e quando nós escrevemos também. Bom, agora com o exemplo, né? Fica muito mais fácil. Então, aqui nós temos aí os exemplos, né? Meu filho é bonito. Então, aqui o meu, ele é o pronome, mais substantivo, que é o filho, mais o verbo é e mais o adjetivo bonito. Então, vejam, meu filho é bonito. Então, é o pronome, mais o substantivo, mais o verbo, mais o adjetivo. Caso o substantivo dessa frase, que o substantivo é a palavra filho, imaginem. Se essa palavrinha filho passasse para o feminino, os termos que o acompanham terão que fazer a mesma transição para que haja concordância. Foi o que eu falei, lembra? Então, está no masculino, se o filho, que é o substantivo, é masculino, pronome é masculino, o adjetivo também é masculino. Então fica meu filho é bonito. Então, se fosse agora no feminino, ó, ficaria minha filha é bonita. Então vejam, olha lá o substantivo que mudou, né? O substantivo ele virou feminino. Então, vejam aqui, né? O pronome ele passou a ser minha e não meu. O adjetivo passou a ser bonita e não bonito. O mesmo acontece se alterarmos o número do substantivo, né? Se for para o singular ou para o plural, você tem que transformar a frase inteira, tá? Então lá, aqui ficou minha filha é bonita para todos concordarem. Pronome, substantivo, verbo, adjetivo, tudo em concordância, tá? Agora, se fosse minhas filhas são bonitas. Vamos lá, vamos ver aqui. Então, aqui, minhas filhas são bonitas, aí já passou para o plural. Então, tudo tem que passar para o plural lá. Filhas, que é o substantivo, foi para o plural. Pronome foi para o plural e o adjetivo também. E o verbo? Eu não vou falar minhas filhas é bonita. Então, o verbo também mudou. O é, né? O é bonito e o é bonita, ele passou para o plural e ficou são bonitas, né? O verbo aí também mudou. O substantivo ele pode ser acompanhado por adjetivos, artigos, pronomes e até mesmo numerais. Esses termos devem estar de acordo com o gênero e o número do substantivo que o acompanham. Estamos falando o tempo todo sobre essa concordância, né? Não vai dar para errar mais, né, turminha? Viram como é muito simples, né? Não tem muito segredo, é só a gente lembrar que todos os termos da frase devem estar em concordância. Então, o pronome concordando com o substantivo, concordando aí com o verbo, né? E com o adjetivo. Então, tudo isso vocês já estudaram. Agora, então, é só a gente fazer a união aí de tudo que a gente aprendeu e utilizar de forma correta, né? Fazendo essa concordância. Viram? Muito simples, né? Bom, turminha, sempre que vocês tiverem dúvida, né? A Pro sempre fala. Voltem a assistir a videoaula, assistam aí quantas vezes, né, vocês precisarem, tá bom? Ela fica disponível lá no canal para vocês, tá bom? E nós vamos continuar vendo este assunto
Tá bom, turminha? Então, este assunto, né, sobre os pronomes possessivos e concordância nominal, nós vamos continuar vendo lá na nossa apostila. Mas agora vocês já têm aí essa breve explicação. Quando chegar lá na apostila, vocês já vão ter, então, esse assunto, né, já bem assim na sua cabecinha, tá bom? Então, a explicação vocês já têm. Agora nós vamos depois lá para a apostila fazer as atividades, tá bom? Eu desejo bons estudos para vocês, um bom dia e fiquem com Deus. Beijos para todos.